Essa nova. Pronto. Aí agora eu vou falar um pouco o que aconteceu comigo, né? Ele chegava em casa, eu tava... Nossa, tá passando mal. eu comecei a passar mal e eu ia no médico fazer exame, nada. Eu ia no médico, fazia exame, nada. E uma agonia, e tudo que eu comia eu vomitava, tudo que eu comia eu vomitava. E ele não poderia olhar para mim não, se ele olhasse era motivo de briga. Se ele olhava para mim, eu já perguntava o que é que ele estava vendo, né? Aí ele falou assim, nega, esse negócio não tá certo não. Nós vamos para a igreja. Aí, quando nós chegou na igreja, que começamos outra campanha na igreja. Comecemos em outra campanha. E nessa campanha, o inimigo se levantou, mas se levantou para cair. Porque o inimigo falou quem eram as pessoas que estavam trabalhando. Não cita nome de ninguém. Contra a minha vida e contra a vida dele. Para envolver as famílias, para ver só o de martelo. Porque o de martelo é a desavença, né? Aí falei que você caiu na cama, doente. Aí caí na cama, não foi nada, caí na cama. Uma febre que não tinha jeito. Quando foi um dia eu falei até para as meninas lá, parece que eu tô com uma febre amarela. Aí a irmã da igreja, tá doida, neguinho? Eu digo, não, eu tô sendo realista. Porque o tanto que eu gasto com remédio, gasto com uma coisa, eu gasto com outra coisa. Compro remédio de todo tipo, que aqui tá parecendo uma farmácia. E eu não tô aguentando essa febre. Era meio dia em ponta enrolada, podia botar as cobertas do mundo inteiro, que tava pra mim pedir os dinheiros, as cobertas dos vizinhos, a do pastor, da pastora, pra me embrulhar. E a febre não parava. Aí quando foi um dia, minha vizinha disse pra mim assim, neguinha, eu vou te dar um pouco. Tu fez comida? Eu disse, não. Ela disse, tu aguenta vir pegar uma comida aqui no muro? Eu falei também, não aguento não. Ela fala assim, quando tu quiser comer uma comida, tu avisa que eu vou fazer uma sopa pra você. A vizinha que falou. Aí eu falei assim, tá bom, quando eu quiser comer, eu aviso pra você. Aí eu falei de manhãzinha cedo, eu digo, meu Deus, eu vou ver se eu consigo ouvir menos a voz da minha filha, porque hoje eu tenho certeza que eu vou morrer. Que eu não aguentava me levantar, não. Eu não aguentava me levantar. De manhã eu tinha mandado um bom dia pra pastora. Não foi, pastora? Foi. Aí quando a pastora chegou no serviço, eu tava falando com a minha filha. Eram umas 8 e pouco, por assim. A pastora, Deus usou ela. E a pastora ligou pra mim tremendamente. Era o que eu ia falar pra ela. Ela falou pra mim. Ela foi, orou por mim, conversou comigo, disse que Deus tinha tocado no coração dela, para ela falar comigo, né? Se você aceitava uma oração. Aí, se eu aceitava uma oração, aí quando ela falou se eu aceitava uma oração, era o que eu ia pedir para ela. Aí eu falei para ela que aceitaria sim, e também porque eu tinha certeza, e falei para ela que, pastora, que eu tenho certeza que hoje eu vou morrer. Eu tinha certeza que naquele dia era o último dia que eu tava aqui que eu ia ficar aqui na terra. Que eu falei para minha filha, que ela começou a chorar. Aí eu falei com a pastora. Aí Deus foi tremendo na vida dela e na boca dela para ela falar para mim. Aí ela perguntou para mim se eu queria que ela ungisse, se eu tinha fé para ela ungir uma água para mim beber, para me colocar nas garrafas, para me colocar no filtro e para mim tomar banho. Se eu tinha fé e eu creio em Deus. Aí eu falei para ela que sim. Aí ela falou para mim que eu não me preocupasse não, que eu não ia morrer não. Aí eu fui lá para vocês verem. Deus me deu força, só ela falando para mim. Deus me deu força. Eu me levantei, que já estava com 8 dias, que só ia no banheiro com a ajuda do meu marido para me tomar banho e para mim ir no banheiro quando ele chegava do serviço à noite.
Eu me levantei, eu peguei o balde lá fora, eu fui no chuveiro, liguei o chuveiro, eu aguentei ficar em pé, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nossa, tremendo. Eu enchi o balde de água, eu enchi uma garrafa de água que ela pediu para mim encher essa garrafa de água para mim beber, botar na geladeira. Eu coloquei mais um copo de água em cima da mesa do criado do meu quarto, para mim ficar tomando. Eu sei que esse balde de água, quando ela terminou de ungir, que nem terminou de ungir esse balde de água para mim encher minhas garrafas e eu deixei um pouco para mim banhar, que eu coloquei a mão em mim, a roupa minha tava suada que nem se fosse um sereno, que a gente bota uma blusa no sereno e no outro dia ela amanhece bem úmida mesmo, minha roupa tava desse jeito. E a febre eu não tinha, mas no canto que eu tava e no canto que as cobertas estavam, ficou tudo molhado de suor. Então eu creio e na fé que eu tenho em Deus, que se não fosse a oração da boca dessa mulher abençoada por Deus, que ora por nós, por todos e por aqueles que têm fé, mesmo de longe, a fé e a palavra de Deus, que Deus envia na boca dela, é curada aquela pessoa, mesmo longe, onde quer que esteja. Tendo fé, ela é curada. Só é ter fé em Deus. Eu tomei um banho. Na hora que eu tomei banho, deu vontade de eu almoçar, deu vontade de eu jantar, deu vontade de eu sair de dentro de casa e deu vontade de eu fazer minhas coisas. Eu fiz as minhas coisas, coisa que eu não estava fazendo nem janta, nem lavando roupa e nem arrumando casa. E continuei na minha fé dentro de casa. Mesmo o inimigo se levantando para cair, se manifestando no meio da família. E falando quem eram as pessoas que estavam trabalhando. Eu falei para a pastora, eu vou usar a minha mesma fé, que eu tinha a minha fé de verdade, era a fé que eu acreditava em Deus, era a fé que não deixava me atingir em nada, era a fé que me mantinha de pé, era a fé com que eu entrava e saía dentro da minha casa. E por que eu tinha deixado acontecer isso? Foi um vacilo, foi um descuido, e a pessoa quando se mistura no meio da roda dos escarnecedores. Então a pessoa tem muito que se vigiar. Mas se vigiar bastante. E meu testemunho não só é esse não. Porque sobre o meu testemunho, sobre a minha vida, eu tenho muito o que falar. É um testemunho vivo e eu estou viva para contar a vitória. Em nome de Jesus. E eu agradeço a Deus por Deus ter enviado o pastor Denis e a pastora Neuza, porque eles são tremendos na oração, na minha vida e na vida daqueles que dá certo com eles. Porque se for para mentir, se for para ser falso, para ser covarde, não entre nas orações deles, não entre na vida deles fingindo não. Porque Deus existe e Deus mostra quem está falando a verdade ou quem está mentindo. Irmãos, a Ivonete cumprimentando aqui, né? Eu agradeço pelo testemunho que ela deu. A Ivonete, ela falou que ia morrer, né? Já estava pronta e se despedindo para morrer. O esposo dela falou que ela já estava 8 dias que nem levantava da cama. E ele carregava ela para o hospital e nunca teve jeito. Mas no momento que Deus me posicionou para perguntar se ela precisava de uma oração, só isso a mulher já ficou de pé. Só isso foi o suficiente para Deus tocar nela. Aí o inimigo falou, usando a boca dela, que eu falei, o que é que você ia fazer com ela? Ele disse, eu ia matar. E por que? Ele disse, quando eu ouvi a tua voz, eu vazei. Eu não aguentei, eu vazei. Eu tive que deixar o corpo dela. Então, meus irmãos, quando nós oramos, nós temos que ter sinceridade diante de Deus. Porque se você não tem sinceridade, Deus não opera na mentira, igual ela falou. Então, vamos começar, meus irmãos, a orar, jejuar. O jejum é importante, a oração é importante, para que Deus venha operar o milagre, igual operou na vida dela, e ter operado na vida de muitas pessoas, e eu vou apresentar
para o Senhor, para os senhores, essas pessoas. Por isso que eu falei aí, tem um vídeo que eu coloquei com a Ivonete, essa é a Ivonete, que eu precisava de uma ajuda de R$2, quem pudesse me ajudar, para mim abrir um localzinho, para mim vender uma comida, para mim parar de trabalhar para os outros, que eu quero trabalhar para Jesus. E eu nasci para adorar esse Deus e para servir a Ele. E eu amo esse Deus. Tenha um ótimo dia aí. Deus abençoe vocês. Deus abençoe Ivonete. Nós amamos muito ela em Cristo Jesus, né? E eu agradeço pela vida dela e por ela ter vindo. E é a minha família que Deus me deu. Eu sei que por Deus. Ela se emocionou, mas por esse Brasil, meus irmãos, se nós juntar, eu e o pastor Denis, as pessoas que nós, olha, Deus tem operado, se brincar, dá um estádio. Porque nós vivemos na oração, no jejum e intercedendo pelas vidas. E Deus tem operado tremendamente. Então, fica todos na paz, Deus abençoe. E eu creio que esse testemunho vai tocar no coração de muitas pessoas. Amém?